Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, nesta quarta-feira abençoada, para gravar mais um vídeo dessa nossa série de vídeos sobre conhecimento da palavra, conhecimento do ministério, atitudes divinas, que nos orienta, interfere, nos ensina, nos encaminha para saber qual é a boa e agradável vontade do Senhor, né? Então, nesta tarde abençoada, eu quero, antes de fazer a leitura, como sempre faço todas as vezes, mais uma vez pedir para você se inscreva no nosso canal. Walter Ignácio, lá tem vários vídeos que eu estou gravando todos os dias. Nossos vídeos estão em torno de 15 a 8 minutos, procuramos não ser mais que isso também para não se tornar cansativo, mas também não podemos deixar muitas coisas das quais gostaríamos de falar, não falar e deixar aí no ar com vontade, pessoas com vontade de ouvir e não ter. Então, por favor, se inscreva lá, deixe o seu comentário, dê um positivo, tudo isso nos ajuda a saber o alcance dos nossos vídeos. No de hoje, vou falar sobre um texto bastante conhecido. Eu poderia, para iniciar, fazer a introdução desta palavra de hoje, citar dois grandes textos também. Um do apóstolo Paulo, quando ele, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele fala das escolhas que Deus fez para confundir, né? Confundiu as pessoas com Deus. Escolheu as pessoas que não sabem para confundir as que sabem, as desprezíveis, as inúteis, para confundir os sábios. Isso é um critério divino das quais só quem está familiarizado com o agir de Deus é que é capaz de compreender, né? Muitas vezes nós vemos algumas escolhas de Deus que na capacidade intelectual humana nós não faríamos a escolha. No entanto, Deus escolheu. E Deus tem os seus motivos e nós compreendemos que esta é a vontade de Deus. Outro detalhe também, outra passagem interessante que eu poderia utilizar, é quando Pedro vai à casa de Cornélio, depois de que ele é chamado para descer lá, uma vez que Cornélio tinha orado e Deus tinha recebido as orações. E lá Deus mostra para Pedro um lençol, uma toalha descendo com vários tipos de alimento. E entre esses alimentos, havia alimento pelos quais Pedro considerava que era imundo. E quando ele disse que era imundo, Deus disse, não chame de imundo aquilo que Deus santificou. Seriam duas grandes passagens para dizer sobre os critérios de Deus. Mas eu quero ler um texto diferente, mesmo na mesma linha dos dois textos, mas uma passagem bíblica diferente. Está no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, no versículo 1 em diante, alguns versículos apenas. Eu estou lendo na revista, na Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Tá? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Deus falou do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Então disse o Senhor, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Poderia continuar a leitura, mas aqui está se referindo à grande chamada e o comissionamento de Moisés para mais tarde libertar o povo de Israel que estava no Egito. Creio que essa história é de conhecimento quase que geral.
que me chamou a atenção é dois aspectos interessantes. Moisés já estava aprendendo um novo ofício. Ele tinha se tornado um homem muito sábio, no período em que conviveu dentro do palácio no Egito, como filho da filha de Faraó, formado em todas as ciências da época e provavelmente formado também em física, né, o que era capaz de ser conhecido naquela época, e de uma coisa que eu acredito que Moisés tinha conhecimento, era sobre o combustível e o fogo, o que alimenta o fogo. E, com certeza, Moisés sabia que madeira era excelente para alimentar o fogo. Isso aí Moisés deve ter aprendido nos seus conhecimentos do período do Egito, né? Com certeza absoluta. Então, ele sabia que o fogo, que a madeira era excelente para produzir fogo, mas, no entanto, ele sabia também que o fogo automaticamente consumia a madeira. Ele tinha esse conhecimento. Um outro aspecto que ele estava aprendendo agora era conduzir ovelhas. E uma das coisas que, com certeza, Moisés deve ter aprendido é que as ovelhas não gostavam de comer a sarça. Porque a gente já teve a oportunidade de estar no Egito, e se não é necessidade de estar lá, basta uma pequena pesquisa na internet, aí você vai descobrir que tipo de sarça que era. Era um pequeno arbusto que não era utilizado para alimentar as ovelhas e também não era utilizado para nenhum tipo de alimento, nem para madeira servia, porque ela produzia um arbusto muito pequeno, que não se dava para utilizar como madeira, e também não era utilizado como alimento, porque ela produz um espinho muito terrível para se pegar. Então, na visão de Moisés, aquela árvore, aquele arbusto, era quase que algo imprestável, né? Porque não servia para madeira, não servia para alimento, e o máximo que pudesse servir, quem sabe mais tarde, era para fazer fogo mesmo. Para outra coisa, talvez não servisse. De repente, Deus, na sua infinita sabedoria, necessitando mostrar para Moisés as escolhas que Deus faz, a maneira que Deus faz, os critérios que Deus usa, e hoje isto é o que eu quero usar para falar com você, que a gente não deve, de maneira nenhuma, questionar as escolhas de Deus. Talvez aquilo que não presta para você, presta para Deus. Aquilo que não serve para você, serve para Deus. Aquilo que você não gosta, Deus gosta. Não é? Eu já ouvi alguém dizer para mim, olha, Walter, tem pessoas na igreja que você pode não gostar dele, mas Deus gosta. Tem gente na igreja, Walter, que não serve para você, mas serve para Deus. E o critério de escolha para o ministério não é do homem, é de Deus. Deus é que faz as suas escolhas. E Deus precisava mostrar isso para Moisés. Os critérios, os métodos, as escolhas de Deus vai além da compreensão humana. É por isso que o apóstolo Paulo usou isso na sua carta aos Coríntios. Não queira você qualificar as escolhas de Deus. Não queira você escolher pelos seus méritos. Por isso que quando escolhemos alguém para exercer o ministério, para trabalhar com Deus, para exercer atividade junto à obra do Senhor, primeiro caminho tem que ser buscar a Deus, para que Deus nos dê. E muitas das vezes Deus vai nos dar exatamente aquilo que nós achamos que não é possível, né? Às vezes eu vejo alguém contrariar quando uma pessoa que estava envolvida no mundo, envolvida com drogas, envolvida com coisas que não prestam, e vem para a igreja e aceita Jesus Cristo como seu Salvador, aceita Jesus, se transforma, é batizado com o Espírito Santo, e de repente Deus começa a usar. Parece que na visão humana, o nosso desejo é que aquela pessoa permanecesse pelo menos 10, 15, 20 anos, sendo santificado na igreja para poder ser utilizado na obra. E nem sempre é assim que Deus escolhe. Eu conheci pessoas que exerceram atividade no primeiro ano que começou a servir o Senhor. Assim como conheci pessoas que partiram para a eternidade depois de 30, 40 anos de evangelho dentro da igreja e que nunca exerceram nenhuma atividade na igreja. Crentes fiéis, tementes ao Senhor, obedientes à palavra, que com certeza pela obediência foram aos céus, mas não foram chamados para exercer o ministério. São os critérios de Deus, e Deus quis mostrar isso para Moisés. Então, Deus, vendo que Moisés tinha aquele conhecimento
da física, da química, da ciência. Agora, Moisés, sabendo dos produtos que o deserto produzia, principalmente dos arbustos, e da inservibilidade daquele arbusto, né, tão desnecessário, nem para sombra servia, porque ele era um arbusto pequeno, não servia para alimento, não servia para madeira. Deus escolheu, Deus, eu vou falar com Moisés de uma maneira que ele vai entender os meus critérios. E aí, então, Deus se manifesta. Diz o texto que eu acabei de ler, que Deus se manifesta num arbusto, na sarça, através de um critério divino, que é a manifestação do fogo. E nós que conhecemos um pouco de física, a gente sabe que o fogo, ele destrói a madeira, ele queima, não é? Então, Moisés sabia disso. E, de repente, este fogo manifestado no arbusto, Moisés olha para aquilo e fala, não, isso não pode estar acontecendo. Não tem lógica isso aí. É um arbusto que deveria ser queimado, até poderia ser destruído, porque não tem utilidade nenhuma, não é? Não presta para nada, mas agora está ali manifestado um critério divino, que é o poder, através do fogo. É um dos critérios de manifestação do poder de Deus, é o fogo. E ali estava a manifestação de Deus daquele arbustozinho sem nenhuma serventia para Moisés ou para o homem. Mas agora, para a apresentação divina, para a manifestação de Deus, para dizer quem Deus era, se manifesta exatamente naquele arbusto tão imprestável. Desta forma, Moisés fica indignado. Ele falou, não pode. Um fogo numa sarça e não queima a sarça. Eu vou lá. Eu creio que ali partiu a curiosidade, ali partiu o conhecimento que tinha. Ele falou, eu vou me chegar para lá, eu quero ver. Talvez Moisés tenha passado por algumas vezes diante daquele arbusto, e é verdade que isso não há registro, é conjectura minha, mas eu acredito que talvez Moisés tenha passado algumas vezes com as suas ovelhas na frente daquele arbusto e ter olhado para o arbusto e dizer, que pena, esse arbusto não prestar para nada. Não posso colocar as ovelhas debaixo de sua sombra, porque não tem sombra, não posso utilizar ele para alimentar as ovelhas, porque não serve para comer, e não serve nem sequer para fazer um cercado para as ovelhas, porque nem para isso ele presta. E talvez Moisés tenha expressado, não tem registro, por favor, é só conjectura minha, mas Moisés manifestou isso, assim, eu vou lá ver. Por que essa sarça tem fogo e o fogo não consome a sarça? O que essa sarça tem de especial agora que o fogo não consegue consumir ela? Que negócio é esse? Agora eu quero saber. E aí Moisés vai se aproximar da sarça. E quando ele vai se aproximando da sarça, Deus, opa, agora não. E aí então Deus brada, eu acho bonito isso aqui, porque o texto diz que Deus brada do meio da sarça. Sabe, queridos, Deus estava naquele pezinho de sarça, naquele imprestável pezinho de sarça, naquele desprezível pezinho de sarça. Deus estava ali. Deus manifestou a glória dele, porque fogo que não queima é glória de Deus. Não é? Para não consumir a sarça, é só algo sobrenatural que Deus pode fazer. Agora, a sarça não era só a sarcinha imprestável, não era só a sarcinha desprezível, inútil, não. Agora ela era um instrumento de Deus. Ela era algo para que Deus pudesse manifestar a glória dele. E isso é tão extraordinário que quando Moisés vai se aproximar, Deus disse, Moisés, agora que você vai chegar perto desta sarça pela qual você passou algumas vezes, e quem sabe, não estou afirmando porque não tem registro bíblico, quem sabe manifestou um desprezo para ela, agora não. Agora você tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar que esta sarça está, onde eu manifestei, é terra santa. Eu quero que você saiba, Moisés,
que eu escolhi este lugar e santifiquei. Eu acho interessante, porque eu já tive a oportunidade de estar no Egito, tive a oportunidade de estar no Sinai, e nós andamos lá, evidentemente que nós não estivemos, porque não se sabe que lugar era exatamente esse, nós estivemos no Monte Horebe, e não se sabe que lugar era exatamente esse, mas o modelo da sarça ainda tem até hoje lá, não é? De maneira que aquele momento, aquela hora, aquele lugar foi santificado. Moisés entendeu, a partir dali, que Deus poderia usar quem ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, para manifestar o poder dele. Então, mais uma vez, eu trago aqui uma palavra para você. Quando você perceber Deus usando alguém, respeite, tenha consideração, porque o apóstolo Paulo deixou isso registrado. Deus usa quem ele quer, quando ele quer e da forma que ele quer. Não cabe a mim julgar as escolhas de Deus. Quando Pedro quis chamar algo de imundo, porque estava na lei, Deus disse, não chame de imundo o que eu santifiquei. Cuidado com os comentários que você faz sobre a vida de alguém. Pode não servir para você, pode ser imprestável para você, mas pode servir para Deus, pode prestar para Deus. Respeite os critérios de escolha de Deus e Deus vai te abençoar por isso. Amém? Guarde esta palavra no seu coração. Para você que acha que seu ministério é pequeno, se Deus te escolheu, você tem um valor imensurável. Imensurável. Me permite te chamar de pé de sarça, que talvez para os homens você não tenha nenhum valor, mas para Deus você tem um valor imensurável. E se o seu ministério é muito grande, talvez você só seja um pé de sarça um pouquinho maior. O importante é a glória de Deus na sua vida. Guarde isso no seu coração. Deus abençoe. A paz do Senhor.